Boa noite, meu povo, que a paz do Senhor esteja em cada coração, que a misericórdia nos alcance, né, para nos conceder as maravilhas da vida, porque é só a misericórdia de Deus que faz com que a gente alcance as maravilhas da vida, né, uma vida plena de bênção com Deus. E eu estava meditando esses dias em Ezequias, quando o rei Assuero começou a invadir todas as cidades e tomar todas as cidades, tomava tudo, matava todo mundo, e foi cercando, e foi vindo e cercando, até chegar em Judá. Samaria era a última cidade perto de Israel, Jerusalém. E ele veio tomando tudo. E quando chegou em Samaria, ele mandou recado, né, o rei Ezequias, perguntando para o rei Ezequias se o Deus dele ia livrar ele das mãos dele, né? Se o Deus de Israel, Deus de Jerusalém, se realmente ele ia livrar das mãos de Assuero. E mandou um recado com zombaria, né? Zombando. Que aquele Deus em todas as cidades que ele passou, todos os deuses não conseguiu o derrotá-lo. Não seria o Deus, o Jeová, que ia livrar ele das mãos de Assuero. E ele mandou muitos recados com zombaria, né? E o rei Ezequias, ele tinha pegado um reinado todo conturbado, todo arrebentado espiritualmente, porque estava cheio de posse ídolos em Israel, cheio de posse ídolos em Jerusalém, porque os pais dele adoravam outros deuses, abandonou Deus, Jeová, o verdadeiro, e adorava outros deuses. Era cheio de posse ídolos da cidade. Ele pegou um reino difícil para conseguir ensinar esse povo de novo a confiar no único Deus. No entanto, ele recebia os recados e ele ia lá e falava com Deus. Orava para Deus, ele confiava em Deus. E muitos das pessoas do reino dele queria que ele fizesse uma aliança com o rei do Egito para ajudar, e ele permaneceu firme, confiando em Deus. Ele permaneceu firme confiando em Deus, ali orando e falando com Deus. Até que o último recado do rei, ele mandou um recado dizendo que ia tomar Israel, e escreveu umas cartas para Deus. Escreveu uma carta para Deus, o rei Assuero escreveu uma carta para Deus para enviar para que Ezequias levasse ao templo e colocasse diante de Deus, para que Deus lesse a carta. E a carta estava zombando do Deus Criador, do Deus verdadeiro, do nosso Deus. A carta estava zombando mesmo de Deus. E quando foi à noite, Deus enviou um anjo que passou no exército inteiro de Assuero. Só não matou ele, mas matou todos os outros, os exércitos, os oficiais, matou todos. Quando o rei Assuero acordou no outro dia, ele sonhou com aquilo, mas ele continuou dormindo. Quando ele acordou no outro dia, que ele começou a chamar os seus súditos lá, os capitão do exército dele, estavam todos mortos. E ele voltou para a cidade dele. Quando ele entrou no templo da cidade dele lá para adorar o Deus dele,
os filhos dele vieram e o mataram. O que eu aprendo com toda essa lição? Que realmente nós precisamos confiar em Deus, independente da circunstância que estamos vivendo, independente da dificuldade que estamos vivendo, independente de tudo isso aí. A gente temos que continuar confiando em Deus e saber que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. O rei Ezequias, ele continuou confiando em Deus, continuou firme. E o outro rei, Assuero, zombou desse Deus. Então eu quero dizer para você uma coisa. Eu tô vendo muitos crentes falando da misericórdia de Deus. Tadinho de fulano, tadinho de ciclano. Ai, eu tenho mais dó de fulano do que Bertano. Você entendeu? Só que eu quero dizer para você que aquele que zomba de Deus e não se arrepende, porque as pessoas hoje que estão zombando de Deus, elas já ouviu falar em Deus, elas que não querem aceitar, aí elas até zombam, tiram sarro. E eu quero dizer para você que Deus não é um justiceiro. Deus não é um justiceiro que vai arrancar a espada, vai lá e fazer justiça, não. Eu quero dizer para você o seguinte, principalmente os crentes que estão aí abilolados das ideias. Sabe, esses crentes, não, você acha que Deus... Eu quero dizer só uma coisa para você. Só um detalhe que talvez você não saiba dentro da palavra de Deus. As leis de um rei não tem como ser revogada. Não tem como você mudar a lei de um rei, que nem ele pode mudar a lei depois que ele dá a causa, depois que ele assina, depois que ele sela. Não tem como. Deus não é justiceiro, mas ele deixou toda uma lei para mim e para você seguir. Ele deixou toda uma lei. Tá lá a lei. A lei de Deus, ela é para ser cumprida. Quem estiver com Cristo está absolvido dessa lei. É assim que diz a palavra de Deus. Aquele que está em Cristo está na graça. Porque se ele está em Cristo, ele não peca, ele não erra. Então ele não está sujeito à lei. A palavra de Deus diz aí. Mas e aqueles que não estão em Cristo? Eles estão sujeitos à lei. Eles têm que pagar pelos que eles fazem. Ah, mas Jesus é misericórdia. Jesus morreu pelo mundo. Com certeza, Jesus morreu pelo mundo. Para todos, mas não é todos que querem Jesus. Não é todos que querem Jesus. Mas Jesus morreu por todos. Mas se você disser para mim que hoje ninguém sabe, ninguém ouviu falar da palavra de Deus, aí você está mentindo, você é um crente mentiroso. Porque todos sabem, a televisão tá aí, programas e mais programas falando de Cristo, falando de Cristo. Tá aí, programas e mais programas. Pessoas na rua, igrejas abertas, ninguém quer saber. Aí você vem falar, coitadinho daquele que pulou do prédio. Ai, coitadinho do fulano, do ciclano, ai, coitadinho do fulano que tava lá internado e agora morreu, oh, misericórdia. É. E quando ele estava vivo, ele procurou a misericórdia? Da mesma forma que ele pode morrer no erro, eu e você também pode. Com certeza. Porque a palavra diz o seguinte, que aquele que permanecer fiel, até o fim, receberá a coroa de vitória ou a coroa de glória, mas tem que permanecer até o fim, fiel, tem que ser até o fim. É só isso que eu queria dizer. É muita conversa sem procurar viver a lei. Então, se você acha que fulano de tal que pulou do prédio ou ciclano que morreu, tadinho, ai, misericórdia, então antes que o outro morra, vai lá falar de Jesus para ele. Vai lá falar de Jesus para ele, para ver se ele vai ouvir, se ele quer saber de Jesus. A salvação é para todos, mas o reino é para os escolhidos. Você nunca leu essa passagem? Então, para nós
Para nós viver em comunhão para entrar no céu, precisa estar com Deus e seguindo a lei. Ou estar em Cristo, porque a lei não é sobre mim. Se eu estiver em Cristo, eu estou seguindo a lei. Mas eu não sou sujeito a ela porque eu não erro, então não tem como ela me condenar. É isso que a gente precisa. Boa noite, fica com Deus.